você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura de tema semanal para sabermos o que está por vir durante a semana, o prazo de 7 dias aí na sua vida. Então, para isso, eu sempre peço para mentalizar, se concentrar, para fazer a escolha aqui entre as opções. Hoje eu trouxe 3 opções, pode ser escolhida através da pedra ou mesmo pelo tarô. Primeira opção aqui, Pedra Citrino, tarô Shadowscapes. Segunda opção é o Quartzo Rosa com o tarô divino. E a terceira opção é a Ágata Rosa com o tarô Jardim da Bruxa. Veja qual delas chama mais sua atenção. Se concentre, mentalize o momento atual para ver se surgem as informações que fazem sentido e faça a sua escolha. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo, escolha com calma. Se necessário, avance depois até a opção desejada. Vamos iniciar então com a opção número 1. Vou afastar as outras duas. Vamos iniciar então com a Pedra Citrino. Peço que se concentrem aí, mentalizem. Lembra sempre, ó, o gato atrapalhando. Que são leituras gerais e coletivas. Vamos saber uma mensagem aqui predominante do oráculo, que pode estar predominando para esse período de uma semana, 7 dias, na vida do consulente que escolheu a opção número 1, Pedra Citrino, que está predominando nesse período. Essa sobrevivência, vamos ver o que pode se aplicar aqui. Carta 4, essa expressão aí tá então aqui pode se aplicar a ideias inteligentes que saiba, né, como ser práticas. Então como praticar, saber como praticar ideias inteligentes, planejar através dos pensamentos. Você pode estar servindo até de inspiração para as outras pessoas neste momento e também desenvolver habilidades de liderança. Então, você tem um coração que tem compaixão e cuidado com os outros, né? Então, uma pessoa com todas essas habilidades, ela não deixa de ter compaixão com os outros. Você tem qualidades de um ativista. Dar um passo à frente àqueles que estão ali, dar um passo à frente para aqueles que estão ali ao seu lado, vamos colocar assim. Então, são situações que pede, acho que ação, né? Uma semana que pode implicar em situações que demandem a liderança, ou você esteja vibrando justamente nessa energia de utilizar suas ideias de uma maneira positiva. E da mesma maneira, mas com o coração, com compaixão diante as pessoas que estão ao seu redor. E todas essas duas ações, elas serão bem vistas, eu acredito aqui, falando como você pode estar no foco e servir como inspiração aos outros. Vamos ver aqui mais sobre isso com o tarô. Que pode estar relacionado só um pouquinho. Vou ver aqui, que senão não vai caber. Está por ver na semana do consulente, escolheu a opção número 1. Pode vir a acontecer aí, que está predominando, o que tem a ver. O consulente que escolheu a opção número 1. Essas cartas ficam grudadas. Vamos ver aqui.
a Imperatriz. Fica bem grudado, espalhar. Semana consulente, então. 9 de copas. As de espadas. A lua. Quatro de paus. As de copas. Traz a energia que eu falei já o tanto positivo. Acredito aqui que vem energias positivas, como eu disse, essa questão de uma liderança, uma pessoa que tem essa influência sobre os outros, ou essa imagem. E aqui justamente abre com uma imperatriz. A imperatriz é a carta da criatividade, da fertilidade, uma pessoa, né, que se vibra na imperatriz, traz todas essas qualidades de empoderamento e desse cuidado. E se é uma pessoa que está sendo vista, né, como um exemplo muito positivo, sendo visto como uma pessoa muito produtiva e tem a tendência, como mencionou, de aplicar ideias inteligentes, como disse, saber como isso. Então, é um arcano que traz essa ideia de fertilidade, de produzir, sim, um processo de produção do que é que envolva as suas habilidades ou planos em si. E isso pode vibrar muito numa sensação aí de prazerosa. 9 de copas vem trazendo aqui satisfação pessoal, é um momento de celebração, aquele momento de leveza, de realização de desejos. Então, se for relacionado a projetos, ideias aí, bem propício a isso, traz essa ideia. Nessa semana possa até surgir um momento que traga aquela nebulosidade ou dificuldade de ver as coisas de maneira clara. Não é? A lua vem aqui, mas o as de espadas traz justamente a clareza, a necessidade de buscar clarear essas nuvens que estão aí, né? E que talvez traga essa insegurança. Então, o as de espadas traz uma situação que pode vir aí através de uma conversa, um diálogo, ou uma descoberta, algo que chega até você, ou mesmo um início. Temos dois ases, inclusive. São inícios aqui que trazem forte, inícios ou reinícios, que trazem clareza, verdades. Tá? E isso pode favorecer aqui estruturas. No quadro de paus vem trazendo aqui estrutura, algo compartilhado com terceiros, contas que pode até remeter a casamento, sempre a gente fala. Mas, assim, coisas assim compartilhadas que trazem estruturas. E essa ideia, ela pode estar relacionada a um projeto novo, como eu disse, ou uma oferta amorosa, um as de copas. Então, algo novo ali que transborde emoções. E ela se baseia, sim, nessa questão de compartilhar aí de estruturas. Vamos ver aqui mais duas cartas. O que tem a ver? 8 de paus. A estrela. Tá muito positivo. Ao olhar no geral, acho que qualquer âmbito aqui, a gente vem com 8 de paus e uma estrela, a carta da estrela. Então, se tem ideias, o que você esteja desenvolvendo, já vem vibrando na sua energia, seja com questão a relações, relações pessoais ou mesmo profissionais, projetos, o que esteja desenvolvendo, tem grande potencial de fertilidade, de produtividade, de seguir em frente, sabe, com entusiasmo. Por mais que venha, assim, esse as de espadas aqui, que traz uma clareza, uma conversa, algo que vem à tona, que às vezes, muitas vezes, causa até uma dificuldade, uma insegurança, tem algo que reforça aqui, o que eu acredito que possa trabalhar, né? Na fé, na esperança, ou no crer aqui. Que a estrela fecha o jogo, falando da esperança, da cura, então do que a gente acredita, que você esteja desempenhando. O Oito de Paus vem trazendo movimento, coisas novas que possam chegar aí, comunicações a longa distância, para alguns casos, né, mensagens, coisas rápidas que chegam que vão trazer o quê? Esperança, renovação de energia, aquela energia positiva para algo que talvez esteja começando, como a gente viu aqui, Ases,
que vão trazer esse potencial de crescimento, essa ideia de que as coisas darão certo. Então, traz uma energia leve aqui, tá? Mesmo qualquer questão aqui na sua vida, tá? Então, esteja atento aqui. Sim, é momento de produzir, de pôr ideias em prática, ou mesmo, né, de desenvolver relações aí que tenham futuro. Tá muito positivo. A necessidade de esclarecer coisas, sim, para sair dessa insegurança, seja em desempenhar ações ou em relações mesmo que talvez estavam um pouco incertas. Mas aqui a gente não volta a falar de um quadro de paus que traz estabilidade e estrutura compartilhada ali. E muito vindo de uma proposta, algo pode ser proposto a você. E traga aqui emoção, transbordar de emoções. E de uma maneira rápida, aqui trazendo essa renovação aqui de fé, de esperança no que é que esteja se desenvolvendo, tá? O que é preciso se utilizar aqui? As suas características lá, talvez de liderança em algumas situações, ou ser ali, ter compaixão com os terceiros, de qualquer maneira, uma pessoa que exerce, né, uma imperatriz, exerce essa figura e está sendo observado de uma maneira positiva, e é uma pessoa que serve como referência. Eu vou tirar uma carta de aconselhamento para vocês, escolher a opção número 1, Pérola Citrina. Amanhã, o mundo espera por você. Aqui vem uma carta falando, essa é a ideia dessa carta, fala de acordar, viver, né? Viver. Olha lá, você está vivo, tenha certeza. Tenha certeza que você está vivo. Tem uma metáfora aqui. E você tem acordado todos os dias, fazendo o que você precisa para passar o seu dia, para, né, voltar para dormir e repetir novamente. Então, a rotina, dia a dia ali. Tem vivido, realmente vivido isso? Eu penso que você precisa ouvir isso mais vezes. Sua vida é incrivelmente preciosa. Fora disso, o mundo espera por você. Então, agora é a hora de fazer bons momentos e aprender com eles e os que virão. Então, eu acho que talvez você esteja vibrando em alguma energia ali que às vezes venha e baixe, como falar assim, perde a esperança nas situações que um momento eu falar, eu quero isso, depois eu pego e desanimo. Não, acho que é um incentivo para você pegar e buscar viver ali intensamente, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes não são coisas grandiosas que acontecem ali, mas vem um chamado de atenção para você valorizar ali, pelo menos seu dia a dia, o que você tem, a rotina mesmo. E pôr em prática, não desanimar. Essa leitura aqui foi positiva, ela trouxe leveza, eu acho que positividade, como disse, né? Para desenvolver a semana. Então, você vai adaptar a situação que você esteja vivendo, em algum âmbito aí que você acredite que esteja aí em torno disso, que possa surgir, sim, renovação de energia, ou inícios ou reinícios que estejam envolvidos aqui, que podem dar frutos futuros, sim, e não perder a esperança sobre isso, tá bom? Vamos então para a leitura número 2. Opção 2, quartzo rosa. Deixa eu afastar esta. Quartzo rosa. Vamos saber aqui uma mensagem do oráculo. Mentalizem, se concentrem. O que está predominante na semana ou para os 7 dias na vida do consulente que escolheu a opção número 2. Segredos. Rumpelstiltskin. Segredos? O que envolvem segredos? Carta 16. Então, podem estar significados relacionados a tarefas impossíveis, promessas que não são cumpridas, acordos injustos, o poder do nome de algo. Existe um caminho fora de uma obrigação. Você tem sido, às vezes, mal compreendido.
poderá encontrar soluções para situações aí, e existe um poder de conhecer através do verdadeiro nome. Promessas falsas não se manterão. Então aqui está muito relacionado, seja com a sua energia, com você, ou com você esteja vivenciando aí com alguém, ou com relação a uma situação, né? Que fala sobre essas falas, às vezes promessas que não podem ser cumpridas, situações às vezes que acredito que sejam difíceis de realizar, e muitas vezes questione acordos, situações injustas. E muito se mencionou aqui em nome, o poder do nome, de nomear algo. Então, o poder sobre isso, de conhecer o verdadeiro nome por trás de algo. Isso aqui traz um dilema, né, pra gente pensar. E coisas, eu acredito muito sobre as palavras, então, aqui nessa mensagem, falando promessas falsas não se manterão. E pessoas que têm a dificuldade de cumprir o que promete. Vamos ver aqui. Opção número 2. Clarifica aqui. Vamos ver com o tarô que pode estar relacionado aí. Semana do consulente. Escolhi a opção número 2. O quartzo rosa, que está por vir. Que está para acontecer predominante aí, né? Pode nos contar. O consulente escolheu a opção número 2, quartzo rosa. Eita, caiu muitas. Nove de ouros. Sete de copas. Temperança. Três de copas. As de copas. 10 de ouros. Então, falei sobre essa questão da energia. Não saiu figuras da corte aqui. Arcanos maiores, não só. Temperança só no centro do jogo. Então, 9 de ouros abre o jogo. Falando sobre independência, seja uma questão muito de pessoal, de autovalorização, relacionada a profissional ou vida em si, né? Acho que o 9 de ouros é essa completude da pessoa lidar consigo, ser reconhecido pelos esforços. Então, uma carta positiva que traz isso, mas ao mesmo tempo, né, fala muito sobre si. E aqui vemos o 7 de copas. 7 de copas, né, 7 copas ofertadas aqui, as lâmpadas do Aladim. E aí tem que, a pessoa, ela tem que focar ali no que ela deseja. São 7 copas que transbordam sentimentos, que traz a emoção. Coisas que eu gosto, às vezes podem, em alguns casos, quando nem relaciona-se a carta dos contatinhos, pode ser opções de pessoas. Sim, mas também pode ser áreas da vida, situações ali que eu demando emoção, que eu gosto, mas a pessoa fica um pouco perdida. E isso relaciona-se justamente a esse desenvolver, esse empenho, essa valorização pessoal, esse auto-reconhecimento, esse sucesso ali, que muito ligado à independência. Tá? Então, é a necessidade de foco. E se ali, desde o início, falou de situações que às vezes a gente promete e não cumpre. Então, eu acho que é muito a questão de ter, eu acho que palavra, de ter foco mesmo nas coisas e manter o que foi proposto. Mas de qualquer maneira, fala ali, numa das frases que saiu desse oráculo, falou assim: existe um caminho fora da obrigação. Então, não por um caso de obrigação, um caminho sim, de seguir as coisas, atingir seus objetivos, sim, mas não de ver de uma maneira aprisionada, que aprisiona. Então, tem questões ligadas a essa situação, muito voltado a eu quero esse sucesso, satisfação pessoal. As palavras são difíceis para sair hoje comigo, não sei o que está acontecendo. Então, essa satisfação pessoal aqui tá com
tá em jogo aqui. Então, existe esse pensamento, essa energia sobre isso. Mas talvez essa dúvida ou essa falta de foco, as ofertas que ali eu fico paralisada e ao mesmo tempo tenho ofertadas a mim, mas eu não exerço o movimento, causa o quê? Demora. E é uma demora que fica ali muito, ó a temperança aqui, falando da necessidade das coisas se equilibrarem, mas é um processo que se inicia, né, do dia para noite, tá? E aqui existe um 3 de copas. 3 de copas, carta de celebração, que envolve outras energias, mas ele traz satisfação também. Né? E aqui a gente vai adaptar algum, eu tô falando no geral. Então é um período, é uma coisa que já tá há um tempo ali nesse oba-oba, numa situação às vezes que envolva outras pessoas, ou dependa de outras pessoas, ou uma pessoa que se mantenha muito superficial, né? Veja com relação a isso. E podem surgir, tem energia sim de promessas, inícios, ofertas ou reinícios aqui, um as de copas aqui. E isso pode estar relacionado a uma estabilidade, ao 10 de ouros, falando de estabilidade máxima, solidez, esteja relacionado à vida financeira ou não. Vamos tirar mais 2 cartas para complementar. Nossa, muitas, né? Aqui é um pajem de ouros. 10 de copas e pajem de ouros. 10 e 10. 2 10 aqui. Isso pode estar ligada a situações familiares. 2 cartas que remetem a isso. E é uma ideia de cuidado sobre isso. É o cuidado. Tá? Então, para alguns casos, possa ser um pensamento que é de prosperar, de conseguir me solidificar, ofertar coisas aí que trazem satisfação, sim, pessoal, mas também trazem solidez, estrutura, que envolva ali terceiros. Pode estar relacionado a relações, casamentos, o que for, ou mesmo a estrutura familiar. Então, uma semana que talvez você busque sobre isso, mas tem dúvidas ali, assim, tá meio perdido, e a necessidade de equilíbrio. Equilíbrio sobre o quê? Sobre situações que envolvam terceiros. Aqui pode ser uma pessoa que fica ali muito no oba-oba, como eu disse, ou tem situações que envolvem terceiras energias, né, e que já se prolongam um tempo, mas de qualquer maneira, sabe o que traz? Traz uma ideia de alguém que precisa ter um foco, sim, sair dessa energia de ficar ali zoando. Seja você, gente, tô falando aqui, né, você ou alguém, você tente aí que esteja relacionado, e aqui tem um potencial, sim, de início ou de oferta de coisas mais sólidas, ou buscar sobre isso, investir sobre isso. Um página de ouros fala sobre esse cuidado de investir, de aprimorar, de buscar cuidar daquilo ali para eu ter futuro ali, eu ter o futuro mais sólido, estruturado, tá? Então, seja em questões quais foram. Mesmo questões, então, afetivas, possa ser, então, uma pessoa que esteja voltado muito para si mesmo. Ali, o 9 de ouro, eu falei, é uma carta de satisfação pessoal, desse empoderamento, mas ela no seu lado sombra traz um pouco de egoísmo. Então, uma pessoa que quer muito tudo, mas no fim não tem nada. E isso fica ali muito tempo, prolonga-se às vezes, para alguns casos, pode ser pessoas ali que se mantêm em relações que têm triângulos, outras pessoas, ou mesmo uma pessoa que fica ali muito nos contatinhos, né, saindo, ou entre amigos, o que for. Então, a falta é a necessidade de equilíbrio disso. E existe aqui uma promessa não, potencial de oferta de algo que traz aqui sentimento, envolva, né, essa emoção, e o potencial de início de algo que envolva essa estrutura familiar ou, né, o futuro ali mais estruturado. Então, qual é a necessidade? É lógico que a gente tá falando de uma semana, tá falando de pedido de casamento que vai aparecer do dia pra noite. Mas é uma pessoa que seja em foco sobre isso. Seja você sempre, leve sempre em consideração, no espelhamento, para você ou para alguém que esteja relacionado. Então, é um período de cuidado com relação a isso, de aprimorar, tá? E para questões profissionais, então, uma pessoa que necessita foco para direcionar aqui, sair numa situação que fica ali muito em volta de celebrações, né, desse oba-oba, como eu disse, e ter mais foco, buscar coisas aí, ou surja de fato
ofertas ou propostas que trazem mais solidez. E elas podem estar relacionadas à família, sim, para alguns casos, né? A família, mas ali envolve, ou se não, uma situação mais estruturada, uma ideia dessa solidez, tá? Que envolve isso. Mas qual é a necessidade? Então, é um processo ali de cuidado, se eu aprimorar os estudos, ou ali buscar, né? O que? Investir numa ideia nova, em algo que tem potencial. Vou tirar um conselho. Agora os consulentes escolheram a opção número 2, quartzo rosa. Bruxa, a justiça está vindo. Essa carta fala sobre a regra do 3, né? Nessa questão aqui, como assim? Vou ler aqui para entender melhor. Mas fala sobre justiça, situações às vezes que a gente se questiona, de falar que não é justo, lembra? Lá na energia falou alguma coisa sobre isso também, de coisas aí que às vezes até mesmo acordos injustos que você acredite. Então, eles dizem que qualquer coisa que nós fazemos, eles fazem a nós, ou nós fazemos, voltam 3 vezes. Se a pessoa tem intenções boas, essa boa energia, ela voltará assim a você, ou a eles, né? Se a pessoa tem intenções que não são tão boas, então a imagem está aqui. De qualquer maneira, o universo ele está pronto para devolver a justiça. Essa pessoa pode ser você. Se então você se segure com com a gratidão e aprendizado dos seus erros. Entretanto, se aplicar a mais alguém, ela pode causar o quê? Ela pode ser causada a você ou aos outros. Então, de qualquer maneira, faço bem, então volto bem a mim. Do que é que seja aqui. Então, essa questão, como eu falei de uma pessoa ali, para alguns casos, que pode refletir às vezes não é um egoísmo, mas ali, muito voltada para o dia a dia, ali, é uma pessoa sem foco, ali, um pouco, tá ali no superficial, ainda não aprofundou as coisas. Então, volte sobre si, né? Volta aqui para investir, para se aterrar aí, para levar as coisas mais a sério, seja você ou alguém, que as coisas, elas, nada por acaso. Fala, tudo que a gente faz, volta para nós. Então, essa é a mensagem aqui, tá? Veja se faz sentido para você, se não desconsidere, sempre falo isso, são leituras coletivas, tá bom? Espero que sim, mas se for o caso, como eu disse. Então, vamos para a leitura número 3 agora. Quartzo rosa, opção 3, afastada. Opção 3. Vamos lá, consulente escolheram a opção número 3, concentre-se. Vamos saber a mensagem aqui do oráculo que está predominante para essa semana ou 7 dias na vida do consulente que escolheu a opção número 3. Está predominante. The Goose Girl. A garota ganso. Aqui fala sobre. Podem ter significados relacionados à autenticidade, que é questionada. Uma magia sangrenta, nossa. Justiça, intimidação, sabedoria. Existem aqueles que enviam você e tentam tomar o que é seu. Existem aqueles que tentam tomar o que é seu. Saiba que os ancestrais, os guias ancestrais, eles são fortes, são assuntos fortes aí na família. Então, fala muito sobre, então, questões, às vezes, de mentores, aí, ou guias ancestrais, a ancestralidade ligada aqui. Acreditar na justiça, que ela será feita, e a verdade, ela será revelada. Saiba saber que você não pode ser copiado. Você é protegido e cuidado. Seus status não é o porquê que você é amado. Não é porquê que você é amado. Algumas situações, e aqui então traz uma questão até do comportamento de outros ali, e às vezes essa questão da justiça, ou de sentir intimidado.
E acreditar que as coisas no fim vão dar certo. E muitas das vezes pedir a espiritualidade, né? Em alguns casos é crer sobre isso. E traz a energia forte sobre isso, sim. Que você não se sente sozinho, que você está sendo protegido. Tá? Então, vamos ver aqui melhor. Um tarô. A semana do consulente. Escolha a opção número 3, Agatha Rosa, que está por vir, que está acontecendo. Dois de paus. Aqui vem a página de paus. 8 de paus. 9 de copas. 4 de ouros. A força. Começou com tantas cartas do naipe de paus. Nossa, logo 3 no início. Ao mesmo tempo, tem muita intensidade, né? Que traz aqui uma pessoa, talvez esteja vibrando sobre isso, né? Tem uma indecisão, uma necessidade de tomar um posicionamento, uma escolha, um caminho aqui na vida, o que for que talvez você esteja se sentindo parado no meio do caminho, tem que me mover. Eu tô parada ali pensando o que eu vou buscando o caminho. Só que ao mesmo tempo que é uma pessoa que tá parado, vem a influência de um pajem de paus que traz essa intensidade dos signos de fogo, aí do elemento fogo, que traz às vezes impulsividade, maturidade e responsabilidade em alguns casos. Então é esse pensar, talvez a paralisia, a dificuldade de tomar ação, escolhas aqui nesse momento, seja muito ponderado a isso, pensando sobre eu agir impulsivamente e se eu tiver, né, tomando uma ação um pouco é, muito imprudente. E aqui vem um 8 de paus que fala do quê? De movimento, a carta mais rápida do tarô fala das flechas do cupido, mensagem de longa distância, com situações rápidas que cheguem. Né? E aqui pode estar relacionada a momentos aí de satisfação pessoal. Ó, 9 de copas, falando de desejo realizado, aquele momento de celebrar, encontros íntimos em algumas situações. Então, ao mesmo tempo, então, existe talvez um pensamento, uma ideia de eu necessito me mover, tomar caminhos aqui na minha vida, escolhas, mas existe esse fogo dentro de mim. E essa semana pode surgir convites aí para encontros ou alguma situação e que envolva essa satisfação pessoal, esse encantamento ali, mas muito ali momentâneo, né? Ali ligada ao desejo, em alguns casos sim, mas ali essa celebração. E ao mesmo tempo, todo esse movimento, essa intensidade que trouxe aqui, com essas cartas, como eu disse, existe uma pessoa que fica muito parada ali na teimosia, ou às vezes resistindo numa situação. Olha o quadro de ouros, aqui falando de o apego, né? Do avaro, de uma pessoa que se mantém ali muito na posse, ainda nesse apego. Tanto é que a força traz toda essa intensidade, sim, de situações, como reforçando aquilo que eu falei, mas também alguém que se contém, que se segura bastante, porque tem esse apego, seja emocional ou apego financeiro, que for. Né? Então, a necessidade aqui de controle. Para alguns casos, pode até ser economia, assim, ter a pessoa se guardar, se segurar ali para não gastar. Também, para alguns casos, né? Vou tirar mais 2 cartas só para complementar aqui a opção número 3. Um 5 de copas e um 8 de espadas. Aqui tem muita preocupação, né?
É o chorar o leite derramado. Então, voltando. Para questões afetivas, possa ser. Então, eu tô ali parado numa situação que tá um tanto estagnada e eu vejo a necessidade de tomar um posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, tem um fogo ali, né? É um fogo, seja seu, de alguém que traz o página de paus, essa intensidade, o desejo, tudo, mas é se relutar em agir de maneira impossível. Pode surgir, então, comunicação, ofertas, aí, mensagens, convites, coisas que envolvam muito esse. Pode ser relacionado ao encontro íntimo, sim, mas é aquele momento de celebrar, de aproveitar o momento. E alguém ali se mantém muitas das vezes, resistente ou parado ali, apegado a uma situação. Tá? Então tem uma resistência aqui de ação, de alguém que se mantém ali paralisado sobre isso. E um avaro, né? O avaro, como fala, às vezes não é só avaro de financeiro, dinheiro, mas também possa ser relacionado a avaro sentimental, de uma pessoa ali que fica muito descontendo nas relações, não se doa nisso, né? E ali segura. É intenso, a gente vê cartas aqui de naipe de copas, mas tem essa resistência. E aqui, o que está relacionado a isso? Relacionado aqui, 5 de copas, sala de chorar, lei derramada, alguém que se mantém triste e com esse pensamento constantemente. O 8 de espadas, ele traz aquele aprisionamento que nós trazemos dos traumas vividos. Então, os traumas vividos nos paralisam e muitas vezes na nossa mente só. E muito relacionado aos arrependimentos, situações ali que trazem mágoas vividas, coisas ali que estejam ligadas até mesmo ao passado, tá? Então, talvez a dificuldade de ação do que for alguém que se mantém muito ali no coração de pedra, na pedra que for ali, como diz, diante das coisas que viveu, tá? Ao mesmo tempo que essa semana, então, para questões afetivas, traz essa impossibilidade, essa possibilidade de curtir ali, existe alguém que talvez traz os traumas vividos, ela se contém, se segura muito ali na vara de sentimentos, de se doar, porque tem trauma, coisas já que você já traz consigo. Então, é uma pessoa que se segura nessa questão, tá? Então, ela fica ali muito apegada às situações. E lá, na energia, vibra às vezes uma pessoa que traz esses problemas consigo e reforça muito essa questão de ser, como que fala, apoiado, tem uma assistência, né? Até mesmo aí como fala da espiritualidade, alguém que às vezes fica ali numa situação que não crê, mas fala assim, justamente você é cuidado, você é apoiado para seguir aqui em frente, tá? Então trouxe essa sensação para mim de questões afetivas tem opções, mas às vezes por essa uma questão muito casual ou imaturidade faz com que a pessoa ali ela se resguarde porque ela viveu traumas. Então ela não se doe, tá? Para questões profissionais ou, né, vamos se adaptar à vida aqui, no geral, então é uma necessidade de posicionamento. Alguém já traz ali essa, né, desesperança, alguém que ficou ali já falando sobre questões que não são justas, coisas ali que envolvem esses questionamentos, mas fala, ao mesmo tempo essa mensagem ela traz uma mensagem de esperança de que calma, que você está sendo, tem assistência e que tudo vai dar certo, tá? Vocês não estão sozinhos. Às vezes você se sente ali num caminho ali falando eu tenho que tomar um movimento, eu não sei para onde ir, porque existe esse medo, né? Essa possibilidade de tomar uma ação um pouco irresponsável, imprudente. E possam surgir justamente tentações aqui, né? Coisas ofertadas essa semana que você pense, até mesmo como eu disse lá do início, para alguns aí é um convite para sair para uma festa, chegue a você e você esteja pensando muito sobre questões, né, de economia, eu preciso economizar, não dá para fazer isso, por mais que eu queira, eu vou me conter, eu não vou agir de maneira muito imprudente, tá? Porque isso aqui eu vou reviver coisas aí, necessidade, talvez eu não tenha depois, né? Para alguns casos, então são coisas ali que vão estar à prova você. De qualquer maneira, a gente vê aqui uma oferta de algo que chega até você que traz essa satisfação, mas ela é momentânea, realmente. Então ela não traz essa sustentabilidade, a coisa ali, né? Que traz a solidez futura. E aí esbarre nessa questão de consciência ou medo. Não falo tanto assim a pessoa, olha, que está de tudo certo ou tudo errado. Mas muito relacionado aos traumas ou medo. O medo de tomar ações aqui irresponsáveis. E se arrepender depois. Que o 5 de copas fala de arrependimentos. Tá? Então,
Veja bem aí. Vamos ver um conselho aqui para ver se clareia as ideias. Conselho pro consulente, escolher a opção número 3, Agatha Rosa. Jardim. Algo amável está crescendo disso. Tem alguma situação que talvez seja difícil, complicada, que você esteja vivendo? Fala aí, eu acho que é a mensagem que vem lá de calma, ver por outra perspectiva. Então, ó, nós sentados, podemos estar sentados lá com toda a nossa dor, mas nós aprendemos como algo cresce amável fora isso. Pronto ou não, é tempo de dar o próximo passo, né, para o próximo capítulo da sua vida. Faça uma coisa que você sente que você precisa fazer e organize aí. E busque o que? A sua cura. E até mesmo se sinta um pouco o quê? Egoísta. Às vezes nós precisamos ser um pouco egoístas e organizar nosso trabalho de longa jornada. Então se preocupe em focar em você agora. Então essa questão, lembra que eu falei, para alguns casos vai soar aqui, existem opções, propostas, coisas que surgem a você, que traz esse momento, né, que sejam ofertados a você essa semana, surgem de maneira até rápida, traz essa satisfação pessoal de curtir o momento. Você pense muito sobre isso, mas fala ali, traz um quezinho no conselho de você viver mais seu momento, se for bom para você, né, ser um pouquinho egoísta. Não ficar ali tão. Lembrando que o Oito de Espadas ele traz medos, então isso, cartas de espadas falam da mente, então as mentes nos sabotam, ampliam às vezes uma situação que não seja tudo isso. Então veja aí, né? Pondere, aí você vai tomar as ações aí que você acha que é melhor para você, mas vem conselhos aí com a necessidade de ponderar. E alertando aí, você já está preparado, tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira, se não, desconsidere. Eu agradeço que esteja aqui. Peço que curta e compartilhe e nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.